Boa noite. Boa noite, Cordélia. Um prazer estar aqui com você. Faz tempo O que eu não vou em prazer é nosso. Araxá, mas espero voltar aí assim que a pandemia passar. Estamos esperando por você, pode ter certeza. É isso aí. Aqui a pandemia é um pouco mais suave, né? Pelo menos as consequências dela, do que em Belo Horizonte. Aqui a gente não se sente tão isolado como em Belo Horizonte, eu acho. Em Belo Horizonte agora as coisas estão começando a voltar. Então, acho que aí daqui umas duas, três, certamente em outubro, as coisas já vão estar mais tranquilas. Mas já está bem melhor do que já esteve. Tomara, né? Porque com esse isolamento e a gente trabalhando nas campanhas é muito difícil, viu? A gente tem que reaprender, Exatamente. né? Tem que reaprender o que fazer. Algumas pessoas me pediram dicas sobre a campanha, passei muitas coisas, mas eu falei com ele, ó, tem um problema sério que eu não vou conseguir ajudar muita gente não, que é esse problema da pandemia, porque na minha época É, não tinha isso, então assim, agora esse é um problema novo mesmo, é por meio de live, rede social, etc. a gente, pois é, antigamente as campanhas você ia no lugar que tinha aglomeração, né? Onde tinha É, gente para poder conversar. E agora a gente não pode fazer isso. Então, mas é isso, nós todos estamos nas mesmas condições, então vamos à luta. é isso aí, Cordélia. Então, podemos começar? Já tem. Vocês podem conversar mais um pouquinho aí, fazer a apresentação do Vitor, conversar generalidade que o pessoal está chegando. O É. pessoal está chegando, e meu assessor aqui não deixa, meu coordenador de campanha não deixa eu botar o óculos, então eu não enxergo direito, porque o óculos dá reflexo aqui, então eu estou aqui enxergando pouco, mas vamos lá. Então, Cesarina, eu convidei um grupo, nós formamos um grupo de pré-candidatos do Novo no Brasil, e dentro desse grupo formamos o pessoal que tem o tema saneamento básico e meio ambiente nas campanhas. Né? Então, aí nós estamos trocando informações e tudo, e tem muita gente desse grupo que hoje deve ver a nossa live. Se Bacana, não bacana. conseguir ver no horário, pelo menos vão ver as gravações, né? A gravação. Então, inclusive, tem um colega seu aqui, acho que trabalhou com você aí em Belo Horizonte, que está nesse grupo, que é pré-candidato também. É o Otávio? O Otávio, isso mesmo. Muito bom. Ele trabalhou comigo, pessoa muito competente, muito séria. Um bom, um Pois é. excelente candidato aí. Ele está aqui, ó. Tô Pois nesse é, nós grupo. estamos E aí, justamente. Otávio? Estamos aqui falando mal de você. Acabou de entrar. Acabei de ver ele aí. Então é isso. Vamos começar então, Cesarine. Primeiro eu vou me apresentar e depois, porque tem gente que convidados seus, e depois eu vou pedir que você se apresente. Bom, meu nome é Cordélia Rios, eu sou pré-candidata a vereadora aqui no município de Araxá pelo Partido Novo. Araxá acho que é a menor cidade que tem o diretório do Partido Novo, então a gente tem esse privilégio de estar concorrendo a esse cargo com o apoio muito grande do Partido Novo e dos seus filiados, né? E isso tem nos ajudado bastante. Eu sou engenheira química, formada em Belo Horizonte pela UFMG. Trabalhei muitos anos, não vou dizer nem quantos, mas muitos anos em projetos de engenharia. E atualmente, nos últimos 5 anos, quando eu retornei para Araxá, estou muito focada em tecnologias limpas e em buscar soluções para um desenvolvimento sustentável da cidade, principalmente no que diz respeito à questão do saneamento básico, do tratamento de lixo, etc., dos passivos ambientais, o tratamento dos passivos ambientais na cidade. Tá? Como que tem problemas como a maioria dos municípios no Brasil, né? A grande maioria.
Então é isso. E aí, por isso, nós estamos. É uma das questões que eu estou trabalhando aqui em Araxá. E por isso lhe convidei, que eu sei que você é uma pessoa envolvida com esse tema já há algum tempo, e lhe convidei para contribuir conosco nessa batalha, nessa luta, para a gente promover o desenvolvimento sustentável das nossas cidades. Então, queria que você se apresentasse, para depois a gente começar o nosso bate-papo. Beleza. Em primeiro lugar, agradecer, viu, Cordélio? Muito obrigado aí pelo convite, pela live. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Cesarini, eu sou economista, formei na UFMG, depois fiz mestrado em economia na Universidade de São Paulo, morei 6 anos e meio em São Paulo, 2 anos no mestrado e 4 anos e meio trabalhando no setor financeiro, sempre, principalmente com análise de crédito, que é basicamente analisar a empresa para ver se você pode emprestar dinheiro para a empresa ou não. Me filiei ao Novo em 2016, na época ainda morava em São Paulo, e acompanhei o trabalho de todos os vereadores, um trabalho muito bacana, e vi muito potencial no futuro do Partido Novo. Por isso, em 2018, eu decidi me candidatar pelo Partido Novo, em Minas Gerais, obviamente, então eu voltei para Minas Gerais, fiquei como segundo suplente, 30 mil votos para deputado federal, e fui chamado, né, para a equipe de transição do governador Romeu Zema para ficar com a parte financeira, para analisar as finanças do estado de Minas Gerais. Durante a transição, eu conheci o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, ele me chamou para ser assessor dele. Iniciei lá na Fazenda com alguns projetos específicos e depois de certo tempo eu fui transferido para a assessoria de desestatização. Na assessoria de desestatização, nós estamos trabalhando com diversas empresas, dentre elas a Copasa. E como não podia ser diferente, embora o foco nosso seja a desestatização, a gente tende a acompanhar, né, as empresas que estão sendo desestatizadas e logo os setores em que elas estão inseridas. No caso da Copasa, é o setor de saneamento básico, a prestação de serviços de água e esgoto. Consequentemente, acompanhamos de perto, né, as implicações do novo marco no processo de desestatização e como que ele vai influenciar no setor da Copasa. Por isso que a gente está por dentro aí, do novo marco de saneamento, e não só sobre o novo marco de saneamento, como também sobre o setor de saneamento como um todo no Brasil e também em Minas Gerais, que é o nosso estado em questão. Muito bem, é isso mesmo. Você está sabendo de muito mais até do que a gente. Então, é por isso que nós estamos aqui tentando aproveitar esse seu conhecimento. Então, é isso. Vamos começar a falar justamente sobre o novo marco do saneamento básico, né? Que a gente sabe, foi uma luta para ser aprovado, mas graças a Deus, aconteceu. Graças a muita luta, né, também, inclusive do Partido Novo, nós tivemos muita pressão para ter esse marco aprovado. E ele prevê, inclusive, recursos vultosos, na faixa de 700 bilhões de reais para universalizar o saneamento básico no país até 31 de dezembro de 2033. Essa é a meta, né? Com uma cobertura de 99% do fornecimento de água potável e de 90% na coleta e tratamento de esgoto até essa meta, até essa data meta, né? E também para atingir esses requisitos, uma das questões também que é tratada no novo marco é a questão do lixo, que as cidades, os municípios vão ter que encerrar de vez todos os lixões a céu aberto, tratar isso e também impedir os descartes inadequados. Tudo isso, a gente sabe, está dentro da pauta do saneamento básico, do novo marco de saneamento básico. Então, você que já conhece e participou muito de perto desse processo, gostaria que você falasse um pouco do que você conhece
da situação atual nos municípios, né, de Minas e do país. E como é que você acha, quais são as estratégias que você sugere para que o poder público desses municípios possa aproveitar essa oportunidade, desses investimentos para resolver as questões dos seus passivos ambientais, tanto no saneamento, quanto no fornecimento de água, no tratamento de esgoto e até mesmo no tratamento do lixo. Então, a palavra está com você. Excelente, Cordélia. Eu vou começar primeiro falando da situação atual do saneamento básico no nosso país. Tá? Nosso país, um dos mais populosos do mundo, somos 210 milhões de habitantes, e até então tínhamos 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto. Ou seja, praticamente metade da população sem acesso à coleta de esgoto. E 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Isso, obviamente, é um absurdo. E quem que é responsável pela prestação dos serviços de saneamento básico no Brasil? A responsabilidade é do município, mas ele pode contratar uma empresa para prestar esse serviço. Pode ser uma empresa pública ou pode ser uma empresa privada. Como ele próprio pode prestar, ou esse serviço também pode ser prestado por algum tipo de autarquia local, etc. Fato é que 94% dos municípios do nosso país têm os serviços de água e esgoto prestados por entidades públicas, sejam empresas públicas ou seja algum órgão público. 94%, tá? E somente 6% dos municípios têm o serviço de água e saneamento prestado por empresas privadas. Mas, quando a gente olha quem investe mais, a situação muda. Porque, apesar do setor privado atuar em somente 6% dos municípios do Brasil, ele investe 20% da totalidade dos recursos investidos no setor. Então, enquanto o setor privado atua em 6% dos municípios, ele investe 20%. E, enquanto o setor público atua em 94%, ele investe 80%. Se você faz as contas, você vai ver que, na média, nos municípios onde o setor privado atua, o volume de investimentos é, em média, 4 vezes maior do que onde o setor público atua. Tá? Aqui em Minas Gerais, Cordélia, a situação é muito similar. Nós temos 21 milhões de habitantes. Tá? Desses 21 milhões de habitantes, 6 milhões não possuem acesso à coleta de esgoto. E 4 milhões não possuem acesso à água tratada. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se você vai acertar, que ninguém acerta essa pergunta, que é tão assim, impensável, mas em Minas são 853 municípios. Você tem noção de em quantos empresas privadas atuam? Em quantos desses 853 municípios o setor privado atua? Chuta um número. Você já me contou, não vale. Acho que são 6 municípios apenas, não? Somente 4 municípios. Então eu errei um pouquinho. Pô, mas é muito pouco, é menos de 1%. Nossa. Os municípios onde empresas privadas atuam, eu posso citar eles aqui agora, são Paraguaçu, onde a Cosago atua, Araújos, em que a Sanar atua, e as cidades de Bom Sucesso e Pará de Minas. Em ambas as cidades, quem atua é a empresa privada Águas do Brasil. Só em 4 cidades. A Copasa é uma empresa pública, né? Então ela atua aí em 600 e poucos municípios com serviço de água e em 311 municípios com serviço de esgoto. Em todas as demais cidades, o serviço é prestado por uma autarquia local ou por uma própria prefeitura local. Tá? Quando a gente compara o índice de atendimento de água e esgoto nessas cidades, essas 4, onde o setor privado atua, em comparação a onde a Copasa atua, o índice, a diferença é muito elevada.
O índice de atendimento de água da Copasa, em média, é 77%. E nessas cidades onde o setor privado atua, é 94%. De coleta de esgoto, onde a Copasa atua, é 55%. E onde as empresas privadas atuam, 87%. E, além disso, o preço cobrado por essas empresas privadas é inferior ao cobrado pela Copasa. A tarifa média de água nessas cidades é de R$ 3,55 em média, enquanto a tarifa média da Copasa é R$ 5,00. Tarifa média de esgoto nessas cidades é de R$ 3,18, enquanto a cobrada pela Copasa é R$ 4,12. Então, assim, temos muito espaço para melhorar a partir do momento que a gente atrair o setor privado para o saneamento básico. E aí agora eu vou entrar, né, como que o novo marco modifica isso. Tudo bem? Ah, ótimo. É isso mesmo. O que a gente pode fazer para conseguir melhorar essa situação? É isso. E, Cordélia, eu vou te falar, eu vou explicar aqui o novo marco e você vai ver que o novo marco em si, ele não tem nada demais. A pergunta não é tipo, nossa, que revolucionário. A questão é como que poderia ser tão atrasado antes. Tá? Porque olha que curioso. Como eu disse, a responsabilidade pela prestação de serviço é do município. O município pode contratar uma empresa ou pode ele mesmo realizar o serviço. Para ele contratar uma empresa privada, ele tem que fazer um processo licitatório. Então, abre a licitação, ele vai receber diversas propostas de diversas empresas. Algumas vai investir mais, outras menos, vai apresentar um preço maior, outro menor. Com base nessa concorrência, nesse processo licitatório, ganha aquele que apresentar a melhor condição. Até aí, tudo bem. Só que o que acontece? Existe essa modalidade que você mesmo citou, que são os regimes de programa. Na modalidade de regime de programa, o município pode contratar uma empresa pública sem necessidade de realizar a licitação. Então, ou seja, o município pode contratar a Copasa sem fazer licitação nenhuma. O município lá de São Paulo contrata a Sabesp sem licitação nenhuma. O município lá do Paraná contrata a Sanepar sem licitação nenhuma. Então, ou seja, a partir do momento que você elimina a concorrência, a qualidade de serviço cai. É óbvio. Então, o ponto mais importante do novo marco é o seguinte: nós vamos acabar, vai ser proibida a celebração de novos contratos de programa, de novos contratos sem realizar a licitação. Então, ou seja, independente se você vai fechar com empresa pública ou empresa privada, você tem de fazer um processo licitatório. A pergunta não é a pergunta que se faz é por que não era assim antes, né? Por que não era assim antes? Como é possível que antes fosse da seguinte forma: você contratar uma empresa pública sem realizar processo licitatório nenhum? É óbvio que isso está errado, é óbvio que isso tem que mudar. Então, essa é a mudança assim, básica, que tinha que ser feita há muito tempo, né? Foi feita agora com o novo marco. Todo novo contrato celebrado tem de passar por processo licitatório concorrencial. Ganha aquela empresa que apresentar as melhores condições, seja ela pública ou seja ela privada. Pronto, acabou. Excelente. Básico. E aí é que fica a pergunta, como diz você, como que nós ficamos refém dessa situação por tanto tempo, né? Ou seja, nós somos clientes que não têm opção, porque tem esses contratos de longo prazo com essas empresas públicas. Normalmente, elas são todas estaduais, né? Cada estado tem uma ou duas empresas, não sei, algumas autarquias também. Aí, o que eu te pergunto, como a Araxá, por exemplo, tem um contrato com a Copasa até 2032, e nós sofremos com uma
com tarifa muito alta. Você falou aí na tarifa média, em Araxá, a gente paga tarifa na faixa de R$ 7 o metro cúbico. É muita coisa. E depois também o tratamento de esgoto é praticamente 90 e poucos por cento, 95% da mesma tarifa aplicada para a água. Então, quer dizer, nosso consumo e a despesa é muito grande. Aí, resultado, o que eu te pergunto, como você vê esse período de transição? Porque a gente quer, nós não sei se vai ser possível celebrar novos contratos, mas a gente vai precisar que estas empresas façam investimentos, mais investimentos, que, como você disse, normalmente os investimentos são muito baixos nas empresas públicas. Como fazer com que a gente traga esses investimentos aconteçam e para que entregar o melhor resultado, tanto para o município e principalmente para o cidadão, para o consumidor. Né? Ou a gente vai ter que esperar até 2032 para mudar como diz, esse cenário. Então, eu queria saber de você como você vê esse chamado período de transição, em que a gente tem esses contratos de longo prazo, mas nós vamos ter que atender aos requisitos do novo marco. Então... Excelente pergunta, Cordélia. O que acontece é o seguinte, outra alteração que o novo marco faz. O que vai acontecer? A partir de agora, até 2022, na verdade, todos os contratos devem ser aditados e incluídos metas de universalização, que garantam atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto. Então, a Copasa terá de editar o contrato com a Araxá e incluir essas metas. Tá? Editar, eu digo assim, vai ter que emendar e incluir essas metas. Araxá, além disso, os municípios vão ser obrigados a definir um órgão regulador para fiscalizar e averiguar se a empresa está cumprindo essas metas. No município de Araxá, nós já temos um órgão que fiscaliza, que é a Arsai. Mas não para por aí. Além disso, caso a empresa que esteja prestando serviço não atingir essas metas, ou seja, não cumprir o que tem sido previsto ano a ano, ela fica proibida de distribuir lucros e dividendos aos seus acionistas. E, no limite, se ainda assim não conseguir cumprir as metas, ela pode até mesmo perder a concessão. Isso no limite. Outra coisa que o novo marco traz de alteração. Ele permite a formação de blocos municipais. Então, ou seja, hoje a responsabilidade é somente do município. Com a formação de blocos municipais, diferentes municípios, estejam próximos ou não, eles poderão formar blocos em que a prestação do serviço será feita de forma conjunta. Um único prestador para todos aqueles municípios. Então, isso pode proporcionar ganhos de escala, né? E com esses ganhos de escala, pode também haver redução do preço. Tá? E os municípios, é facultativo a adesão. Então, Araxá pode aderir ou não a um bloco municipal. Porém, se não aderir, ele fica impossibilitado de receber verbas federais. Então, outra forma pode ser por meio disso. Por meio da adesão aos municípios. Um outro ponto é que o que acontece no setor de saneamento hoje? Não existe, até existe, mas é muito fraco ainda, não existe um órgão regulador em âmbito federal que pode consolidar as informações de diversos municípios do Brasil inteiro. Então, o que o novo marco traz? Ele fortalece a Agência Nacional de Águas,
ANA. E a ANA vai ser responsável por determinar diretrizes, metas, informações a serem seguidas por todos os municípios, né? A ser cobrados pelas agências reguladoras que regulam os municípios. E com isso, com a ANA atuando, a gente espera ter melhores práticas para o setor de saneamento no Brasil inteiro. Porque teremos vários exemplos e podemos consolidar esses exemplos e as boas práticas podem ser divulgadas para todos. Ótimo. Já tem alguns caminhos aí que você está apontando para nós. E olha, justamente isso, nos adequar a esse novo marco, nós vamos... eu acho que aí os vereadores têm um papel preponderante, que é justamente a gente acompanhar e fiscalizar de que estejam sendo cumpridos esses contratos, né? Inclusive, é claro que tem as agências fiscalizadoras, mas nós, como a Câmara Municipal, né? Quer dizer, o município com a sua Câmara Municipal também tem essa função, de ver se estamos trilhando os caminhos certos, né? Nesse sentido, do saneamento básico. E eu acho que é realmente uma oportunidade para a gente apresentar resultados para o município. Perfeito. Bom, aí, agora, outro ponto que eu queria ver com você sobre o mesmo assunto, a questão do plano de saneamento básico. A gente sabe que, eu brinco muito na engenharia, que antes de sair correndo, a gente tem que saber para onde. Ou seja, a gente tem que adequar os nossos planos de saneamento básico dos municípios, aqueles que têm o plano, e a grande maioria que nem tem o plano, e que também esse plano de saneamento básico ele pode ser feito em blocos, como você disse, né, de municípios. Exatamente. Mas você tem... É um requisito do novo marco, quer dizer, isso está em lei já, desde 2010, se não me engano, que a gente tem que ter esse plano. Os municípios têm que ter um plano para que eles possam, inclusive, ter acesso a esses investimentos e tudo mais. A gente não pode sair correndo sem saber para onde, tem que estar planejado. Rapidamente, interromper, o Emílio Neumann, candidato aí da Prefeitura de Araxá, entrou na live. Emílio, tudo bem? Temos um grande desafio aí no setor de saneamento em Araxá. Estamos comentando aqui. Continua aí, Rodélio. Emílio, desculpe, eu não estou vendo aqui, porque as letrinhas estão pequenas para mim. Então, é isso. Então, a questão do plano... Que bom que ele entrou na hora certa. A questão do plano de saneamento básico. Araxá tem um belíssimo plano, que, se não me engano, foi aprovado em 2016, foi patrocinado pelo Comitê da Bacia do Rio Araguari. É um plano completo, muito bem feito, mas que está engavetado. Ou seja, está se tornando até já superado, porque a cidade está crescendo, os problemas estão aumentando. E aí, todas as cidades, eu acho que tem que ou revisar ou fazer o seu plano de saneamento básico. No caso de Minas Gerais, o governador lançou, se não me engano, agora em junho desse ano, a chamada primeira etapa do plano de saneamento básico do Estado, estadual, de Minas Gerais. Essa primeira etapa é um plano de trabalho que vai nortear as políticas e estratégias sobre o tema, sobre o saneamento, né? No Estado de Minas Gerais, já aderindo aos requisitos do novo marco do saneamento básico. E esse plano estadual está previsto para ter esse plano de trabalho, né, para ser concluído em final de 2021. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que é que você sugere? Nós, como município, os municípios têm que trabalhar no seu plano. Você acha que a gente deve aderir ao plano estadual, aguardar para aderir ao plano estadual, que vai nortear muitas coisas no Estado? Ou como que a gente deve atuar nessa questão do plano de saneamento básico? Não, excelente pergunta. Excelente pergunta, Rodélio.
Eu vou até abrir aqui a informação com relação aos dados de Araxá. Mas o que acontece é o seguinte: nesse plano, que é estadual, na verdade, né? Uma das principais funções do plano é fazer exatamente o que está previsto no novo marco, que é o quê? Dividir o Estado em diversos, não é dividir, mas é recomendar a divisão do Estado em alguns blocos regionais para que os municípios podem aderir a esses blocos regionais visando ganho de escala e aumento da eficiência no setor de saneamento básico. Ressalta-se que o Estado irá recomendar, né? O município pode aderir ou não. Só que, caso ele não faça aderência a esse plano, ele perde direito a receber verba federal. Então, essa é a questão. Então, no Estado, ele pode, no máximo, recomendar. Isso é constitucional e a responsabilidade pela prestação de saneamento é do próprio município. Então, caberá aos prefeitos e aos vereadores analisarem a situação e avaliarem se vale a pena aderir a um bloco regional determinado aí ou não. Eventualmente, pode haver redução ou até aumento de tarifa. Vai ser uma decisão, como eu disse, do próprio município. Agora, não tem dúvida nenhuma, Cordélia, que isso a universalização do saneamento básico é extremamente importante para todo município, para toda a região. Estima-se que haja de 3 mil a 6 mil mortes por ano de recém-nascidos devido à falta de saneamento no Brasil. São feitas 350 mil internações por ano devido a doenças provocadas pela falta de saneamento. Nós temos o exemplo de um município no Rio Grande do Sul, chama Uruguaiana. Uruguaiana concedeu uma iniciativa privada o serviço de saneamento básico, se eu não me engano, no ano de 2012. Na época, tinha mais ou menos 1.000 internações graves de diarreia aguda no município. 1.000 por ano. 5, 6 anos depois, caiu para 30. Nossa. 5, 6 anos depois que foi privatizado. Então, ou seja, os exemplos são enormes. E, além disso, saneamento básico não significa só melhora da saúde. Significa também valorização dos imóveis, né? Quem quer morar perto de uma região onde não tem esgoto canalizado? Não só valorização dos imóveis, como também significa maior turismo. Estimula a atividade econômica por meio do turismo, né? Ninguém quer viajar para um lugar que tem esgoto a céu aberto. Mas com universalização, você estimula mais gente visitar a cidade, né? Então, assim, o ganho é muito grande. E com relação o Emílio até perguntou aqui, comente, por favor, a respeito da Copasa em Araxá. Mas, só detalhando aqui, Emílio, um exemplo. Outra modificação do novo marco que é importante ressaltar também. O que acontece? Como eu falei no início lá, os regimes de programa são feitos somente com empresas públicas. Tá? Aí criava uma dificuldade jurídica que era o seguinte: olha, a Copasa, a Sabesp, a Sanepar e outras empresas públicas, a maioria dos contratos delas são por meio do regime de programa. Então, se você privatiza a Copasa, a SEDAI, a Sabesp, como que você vai ter uma empresa privada com contratos de programa? Isso não é permitido por lei. Então, antes do novo marco, a privatização, a desestatização de qualquer empresa de saneamento
ela era praticamente inviável. Porque quem que ia comprar uma empresa, sendo que no dia seguinte todos os contratos não teriam mais viabilidade jurídica? Então, o novo marco mudou isso também. Então, o que acontece? Com o novo marco, caso uma empresa pública de saneamento seja privatizada, ela poderá manter os contratos na modalidade de regime de programa. Porém, e aí agora eu entro na pergunta do Emílio com relação à Copasa em Araxá, é o seguinte: porém, se a Copasa é privatizada, o município tem a opção, né, se a Copasa seja privatizada ou o controle seja transferido para um outro controlador, o município de Araxá, ele tem a opção de não renovar esse contrato. Ele fala assim, não, eu não quero continuar com os serviços prestados por esse novo controlador. Então, ele tem a opção de optar pela não continuidade do contrato, mas teria de indenizar a nova empresa. Entendeu? Então, é o seguinte, agora com o novo marco, a privatização de empresas estatais de saneamento torna-se possível. Porém, o município tem a discricionariedade para continuar com aquele contrato ou não. Se ele não quiser, não tem problema, mas ele vai ter que indenizar a empresa. Então, logo, caberia à Prefeitura de Araxá avaliar se vale a pena indenizar a empresa, a nova Copasa, né, quando ela for privatizada. Ela prefere manter ou não. E isso cria oportunidades, inevitavelmente cria oportunidades de negociação, né, com a empresa, com a Arsai, etc. Então, assim, o que eu vejo, o principal do novo marco é o seguinte: ele cria concorrência. O pessoal está falando aí que o novo marco vai privatizar as empresas estatais de saneamento. Mentira. Ele vai criar concorrência. Concorrência para todos. Não só para as empresas privadas, como também para as empresas estatais. Então, as empresas estatais vão ter que ficar espertas. Porque se elas não forem eficientes iguais às empresas privadas, elas vão acabar perdendo os contratos de saneamento. Então, assim, é o que eu falei desde o início. O novo marco, ele não tem nada demais. Ele é o óbvio. Tinha que ser feito assim há muito tempo. A pergunta que se faz não é como o novo marco melhora as coisas. A pergunta que se faz é a seguinte: como era possível ser tão ruim antes? Entendeu? Essa que é a pergunta. A gente ainda tem muito a evoluir, mas assim, o novo marco, ele não é perfeito, mas ele já é um avanço enorme em relação ao que a gente tinha antes. Isso é muito bom, muito obrigada. Você deu muitas informações importantes aí para que a gente possa tratar desse assunto nas nossas cidades, porque fica sempre uma interrogação, né? O que vai acontecer? Aí você já está mostrando as várias possibilidades. E eu queria lembrar aqui também, que é uma questão que me preocupa muito, que o novo marco, ele trata também da questão do lixo, do tratamento de lixo, que não tem a ver com essas empresas, né, com as empresas que fornecem água potável e coleta de esgoto, mas o lixo também gera resíduos, gera contaminação, gera poluição e gera até também esgoto, né, o que é o chorume e etc. Então, está dentro do marco também a questão do lixo, principalmente os lixões a céu aberto. E é isso que a gente é muito importante. No plano de saneamento básico, você mesmo disse que a gente pode, os municípios vão ter a opção de aderir ou não ao plano de saneamento básico do Estado, para então estar conforme para receber investimentos da União sobre o assunto. Por quê? A gente quer transformar tanto o lixo em um negócio. Porque, em vez de se tornar um problema que hoje existe, que são os lixões, ou lixão a céu aberto, ou depósitos em locais inadequados, etc. e tal, porque ele não está sendo tratado adequadamente.
E tudo indica e tudo mostra que a gente pode transformar esse lixo em riqueza, transformar, fazer reciclagem, fazer a logística reversa, tem várias soluções sobre a questão, que também estão aderidas estão sendo tratadas assim, de forma, como diz você, orientativas e estratégicas no novo marco de saneamento. Então, eu queria deixar isso claro para o pessoal, que a gente tem que olhar o todo, né? E o plano de saneamento é justamente para isso, para ver como a gente pode tratar todos esses problemas e desenvolver nossas cidades de forma sustentável. Araxá, principalmente, que tem uma vocação turística, essas questões têm que ser tratadas com muito cuidado, porque a cidade tem que ser muito bem cuidada, para que a gente possa desenvolver o nosso turismo de forma sustentável. Então, tem alguma pergunta aí, Maurício? Tem pergunta? Eu tenho 3 perguntas. Temos algumas perguntas aqui, acho que tem minutinhos ainda. É o seguinte, só um instante aqui. Eu estou pedindo aqui o meu coordenador para todos os assuntos, porque eu não consegui acompanhar as perguntas. A questão do monopólio, eu entendo que existe um monopólio da Copasa com os municípios. E o fato dos municípios não poderem romper o contrato de maneira natural, em curso, em pagar uma multa, essa multa está estabelecida, já está estabelecida, ou isso não é uma forma de impedir o livre-arbítrio dos municípios em trocar de operadora do sistema? Eu acho uma excelente pergunta. Acho que foi o Maurício que fez essa pergunta, se eu não me engano. É isso aí. É o Maurício Carneiro, que está aqui, falou ao vivo. Boa. Essa é uma excelente pergunta. A multa, quem vai calcular essa multa? Até onde eu sei, o cálculo deve partir da ARSAI, que é a agência reguladora que fiscaliza aí a questão do município de Araxá. Seria justo o município poder romper esse contrato sem pagar indenização nenhuma? Na minha visão, não. Por que não? Por que não? Porque é aquela questão, é livre mercado? Sim, é livre mercado. Mas se você firma um contrato com uma pessoa, você tem a obrigação de cumpri-lo. Se o contrato foi ruim há algum tempo atrás, vamos lidar com as consequências e melhorar na próxima vez, quando houver a oportunidade de renovação. E se eventualmente você achar que o contrato está tão ruim que não vale a pena manter aquilo lá, beleza. Então, pague a indenização. Então, assim, nós que somos liberais, nós defendemos livre escolha, né? Elevada concorrência, livre escolha, etc. Para você tomar as decisões. Depois que tomou a decisão, você tem que cumprir com a decisão que foi tomada. Senão você perde totalmente a credibilidade e deixa aquela coisa, né? Liberdade com responsabilidade. Se você é livre para tomar suas decisões, mas não é responsável pela cumpri-las, você vai sofrer consequências muito piores. Então, eu acredito que é justo, sim, pagar o valor da indenização. Essa é a resposta. Aí, complementando, eu acho que a solução, quer dizer, a solução não, pelo menos a ação inicial seria esse aditivo de contrato, como disse você, né? Porque os nossos contratos, nosso foi assinado em 2002 com a Copasa por 30 anos, quer dizer, sem concorrência. E agora, pelo que você falou, nesse período de transição, nós temos condições de fazer um aditivo de contrato, pedindo que quer dizer, colocando cláusulas para que o atendimento seja mais adequado e mais os resultados sejam melhores, tanto para o município quanto para o consumidor, né? Então, acho que essa é a primeira tentativa, é tentar melhorar o contrato com esse aditivo. Para depois, no caso, a gente ver no que pode ser feito. Na verdade, Cordélia, não é nem que tem opção,
é obrigatório a revisão dos contratos para a inclusão das metas de universalização. Aí eu já baixei os dados aqui, e foi até uma pergunta aqui de outra pessoa, perguntar onde que foram conseguidos os dados. Os dados foram conseguidos no ISNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. É só colocar no Google aí, ISNIS, que tem lá todos os dados. E a meta é, até 2033, ter 99% de atendimento de água e 90% de tratamento de esgoto e de coleta de esgoto. Araxá hoje tem 94% de atendimento de água, então ainda falta 5 pontos percentuais para universalizar nesse quesito, né? Tem 94% de... O som travou. Normalmente não tem volta. Porque eu acho que já encerrou os 40 minutos. É? Ixi. Mas não são 40, são 1 hora, né? Ixi. Oi, Cesarine, acho que o som tá ruim. Não sei se para você também. Houve uma falha aí. Houve uma falha no som. Alô? Voltei aqui, estão me ouvindo? Voltou. Agora Isso. sim. Então, o que eu estava falando é que na cidade de Araxá, o índice de tratamento de esgoto é de 78%. Então, ou seja, ainda faltam 13 pontos percentuais para atingir a meta de 90% para 2033. E essa meta é obrigatória e será obrigatoriamente inclusa no contrato. E o prestador de serviço, que no caso é a Copasa, mas pode vir a ser outro, tem a obrigação de atingir essa meta até 2033. Pergunta se já tem algum modelo de negócio. Muito obrigada pelas suas respostas. Acho que... Será que ainda podemos fazer mais uma perguntinha? Claro. Você tem algum exemplo de modelo de negócio para trabalhar essa questão do saneamento básico? Quer dizer, dessas empresas privadas, você citou aí alguns exemplos, que você acha que seja interessante a gente tentar chegar a esse modelo nos nossos contratos? O que eu posso recomendar é o seguinte, o que eu vejo é diversas empresas do setor de saneamento internacionais devem vir para o Brasil. E já existem muitas empresas privadas que atuam aqui no Brasil. Por exemplo, a BRK Ambiental. A BRK Ambiental é uma empresa do grupo canadense Brookfield, que é um grupo que administra trilhões de dólares no mundo inteiro, um grupo muito antigo. Então, a BRK Ambiental ela vai entrar como um grande competidor das empresas estatais, e as empresas estatais têm de se virar para conseguir atingir as mesmas qualidades que a BRK atinge. Existem outros grupos, né? Águas do Brasil, Iguá Saneamento, a IGEA, alguns inclusive nacionais. Então, vai ter muita oportunidade para essas empresas privadas. E os municípios que correrem atrás dessas empresas vão poder criar mais condições de atrair mais gente boa, mais entidade boa que faz um bom trabalho para o próprio município. Diria que é essa a minha resposta. Bom, perguntas eu ainda tenho um punhado, mas eu acho que a gente deve... Vamos encerrar? Porque daqui a pouco o nosso Instagram já vai começar a reclamar. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao pessoal que está nos assistindo e agradecer muito a sua participação, Cesarine, que foi muito enriquecedora. Depois, se for o caso, se você permitir, a gente publicar também o seu contato, porque eu acredito que vão ter outras perguntas que o pessoal queira que sejam respondidas. Então, antes de mais nada, muito obrigada e te agradeço mesmo de você ter compartilhado conosco essas informações.
e que vai nos inspirar para o nosso trabalho, quem sabe, né, tanto na nossa próxima campanha, quanto futuramente atuando nas câmaras municipais. Tudo der certo. Tá bom? Muito obrigada. Conélia, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para mais esclarecimentos. Pode mandar mensagem, fica à vontade. Muito obrigado, viu? Até logo, agradeço a pessoal. todo mundo aí que participou, em especial o pessoal do Araxá. Assim que eu tiver que estivermos mais tranquilos, a gente volta aí a se encontrar. Está convidado, com certeza. Precisamos Obrigado. de você por aqui. Um grande abraço. Obrigado, Até mais. Até mais. Bota meu para encerrar.